Vamos seguir falando sobre guerra no Oriente Médio, com entrevista por aqui. Agora vamos conversar com o professor de Relações Internacionais do IBMEC, Alexandre Pires, que já aparece aqui com a gente. Professor, muito obrigada pela gentileza de aceitar o nosso convite. Já vou começar por aqui com uma pergunta. O presidente Donald Trump disse hoje que a grande onda, Big Wave, de ataques contra o Irã ainda está por vir. E aí, a pergunta é, o que a gente pode esperar dessa fala e dessa projeção feita pelo presidente americano? Bem-vindo. Boa noite, Juliana. Muito obrigado pelo convite. Quando ele fala que essa onda maior vem, ela é uma necessidade tática. Nós temos que lembrar que eles estão neutralizando as defesas aéreas e isso vai permitir que caças e aviões bombardeiros consigam atingir áreas que são mais difíceis e que precisam de mais precisão, digamos assim, com relação aos alvos, do que os mísseis que eles têm lançado. Os mísseis são de mais fácil interceptação, tá? Então, é disso que ele está falando, né? Ou seja, eles têm um objetivo: destruir os mísseis, destruir os estoques, destruir as fábricas de mísseis, atingir as lideranças. E tudo isso pede um tipo de guerra aérea que não pode ser resolvida simplesmente com o lançamento de mísseis. Agora, professor, queria que a gente falasse um pouco sobre um outro ponto de muita atenção nesse momento, que é o Estreito de Hormuz. Naturalmente, um estreito por onde passa, um canal de petróleo que abastece, por exemplo, a China. E a pergunta nesse momento é: podemos ter um eventual desabastecimento da China e qual seria a reação da China nesse conflito que já se estende pelo Oriente Médio, mas que pode envolver naturalmente outros países? A China ela já vem há algum tempo diversificando seus fornecedores de petróleo e hidrocarbonetos em geral. Mas o Irã estava destinando boa parte da sua produção, que é pequena em relação ao tamanho das reservas, para a China. Então, a China provavelmente já deve ter uma estratégia de contingenciamento ali para lidar com isso, com essa contingência, e aí dessa maneira não sentir tanto impacto. Mas, de modo geral, o mundo todo já vai sentir, pelo menos nessa primeira e próxima semana, a elevação do petróleo, do preço do petróleo. Isso não tem como evitar, porque ainda que o Irã produza pouco, né, o outro lado do Golfo Pérsico, né, ali, que são os Emirados, eles são os grandes produtores. Então, a produção que vem da Arábia Saudita consegue escapar disso, um pouco de Omã, mas o restante fica preso ali porque não consegue cruzar o Estreito de Hormuz. Então, o mundo todo, né, e a China em especial, por estar sendo a compradora preferencial do petróleo do Irã, vai sentir o impacto desse conflito. Agora, professor, que tipo de pressão o fechamento do Estreito de Hormuz, a pressão de outros países dependentes do petróleo, o próprio questionamento dos americanos, Mariana Janjá, trouxe isso para a gente, sobre o porquê desse conflito, desse ataque feito pelos americanos, o que todos esses tipos de pressão podem exercer sobre Donald Trump, E que tipo de resposta o presidente americano teria a isso? Com relação ao fechamento de Estreito de Hormuz, provavelmente ele nem dure tanto, porque não é uma estratégia adequada para o Irã. A partir do momento que o Irã fecha o Estreito de Hormuz, ele convida todos os países da Península Arábica, os Emirados, a Arábia Saudita, a se engajarem de alguma maneira com o conflito envolvendo Israel e Estados Unidos. Ainda que não seja na ofensiva, né, vão ceder mais espaço aéreo, mais apoio logístico, mais bases para que eles possam neutralizar o Irã quanto antes, para eles poderem retomar a exportação de petróleo. Por outro lado, esses países não se importam muito, porque quando o preço do petróleo sobe, ainda que eles vendam menos, eles acabam tendo uma receita maior. Então, o Irã ele está pesando isso. Ele vai fechar por algum tempo, mas também não pode exagerar nisso, porque ele vai convidar toda a região e vários países a procurarem uma solução. Então, eu acredito que a estratégia agora é só uma estratégia de mostrar força, demonstração de força do regime, mas eles não têm como sustentar isso por muito tempo.
Agora, professor, eu queria te ouvir também sobre uma contradição nesse momento, que Estados Unidos oficialmente se negam a falar sobre uma guerra para pôr fim ao regime iraniano. Mas Donald Trump fez ali algumas comparações com a captura de Nicolás Maduro, por exemplo, né, o que forçou ali uma mudança na Venezuela. Eu queria uma análise do senhor sobre essas contradições dos próprios americanos e sobre o que pode acontecer daqui para frente no Irã. Eles vêm de uma lição de estratégias de mudança de regime que não deram certo, Iraque, Afeganistão, e no caso da Venezuela, eles estão com uma estratégia nova, ou seja, decapita as lideranças que são mais resistentes a acordos com os Estados Unidos, mas mantém o Estado, o aparato estatal funcionando. É a mesma coisa que nós temos no Irã e numa escala muito maior. O Estado iraniano é um Estado muito bem organizado, robusto, capaz de exercer autoridade no território. Se você faz o que aconteceu no Iraque, né, decapitando o Saddam Hussein, tentando mudar todo o regime, aquele Estado se desarticula, você entra numa situação de guerra civil e, no final das contas, você não consegue fazer com que aquela economia ajude os Estados Unidos de alguma maneira, que é o que aconteceu no Iraque, que agora praticamente virou um satélite do Irã, né? Então é isso que eles querem evitar, ou seja, eles vão decapitar todas as lideranças que são mais radicais e anti-americanas, até chegar num conjunto de lideranças dispostas a negociar. Então, os assassinatos dirigidos aí para essas novas autoridades devem continuar por um tempo, até o momento em que apareça ali o equivalente ao que aconteceu na Venezuela, ou seja, uma liderança disposta a aceitar os ditames americanos. Nós conversamos com o professor de Relações Internacionais do IBMEC, Alexandre Pires. Professor, muito obrigada, viu, pela participação por aqui. Esperamos continuar conversando com o senhor ao longo dos próximos dias, né? Tem muita coisa para acontecer ainda. Eu que agradeço, estou à disposição, Juliana. Até a próxima.